Hello my friends, Teacher Joe from Headline English. E no vídeo de hoje a gente vai falar de maneira bem objetiva, mas claro, apresentando informações importantes sobre método, técnicas e estratégias que a gente vai aplicar aqui no Headline English. Muito obrigado a você que já é ou está se tornando, meu aluno, minha aluna, e eu fico feliz por saber que você está ingressando numa jornada que com certeza vai te dar ótimos frutos na vida pessoal, na vida profissional, enfim. Então, para quem não me conhece ainda, I am Teacher Joel, e hoje a gente vai fazer aqui uma recapitulação. Eu tenho vários vídeos no canal, então aproveite, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para você fazer uma maratona nos vídeos aqui e continuar aprendendo muito mais além do que eu vou te passar aqui, ok? Então esse vídeo ele vai ser um pouco longo, mas ele é fundamental para o seu desenvolvimento. Então se você está levando a sério o teu aprendizado de inglês, esse vídeo é assim um divisor de águas na tua vida. Então vamos lá. Aqui no Headline English a gente tem aplicado uma técnica internacional, uma técnica que funciona, mas é pouco usada aqui no Brasil. É uma técnica com foco na fluência, foco na conversação, foco na multiplicação do teu vocabulário. E tudo isso é o oposto do que é praticado na maioria dos estados aqui no Brasil, Porque a gente tem o costume aqui no Brasil de ficar fazendo traduções. E traduções é justamente o que impede você de ficar fluente em inglês. Impede você de pensar diretamente em inglês e isso é um grande problema. Mas vamos lá, falando sobre método. Método, etimologicamente, é uma palavra que vem do grego que significa caminho. Então a gente precisa ter um caminho, que vai nos levar a algum lugar. E quando a gente fala de aprendizado do idioma, existem muitos caminhos que não vão levar você a lugar nenhum. Isso aconteceu comigo. Eu passei 6 anos da minha vida tentando decorar listas de traduções, frases, músicas, enfim, textos, traduzia tudo, mas isso não me ajudou a ficar fluente. Eu já estava frustrado, estava perdendo tempo, dinheiro, e quando eu via algumas pessoas que com 1 ano elas já sabiam se comunicar muito melhor do que eu comecei a observar que elas estavam aprendendo de um outro jeito, elas não ficavam fazendo tradução. E aí eu comecei a pensar, bom, eu tenho que aplicar isso na minha vida. Aí eu comecei a estudar, comecei a focar nesse objetivo de pensar em inglês. E o que é pensar em inglês? É se comunicar diretamente em inglês sem ficar usando a tradução como uma muleta na minha vida. Então, quando você abandona a tradução e começa a aprender de forma natural, de forma direta, a coisa acontece. Eu quero trazer aqui um conceito científico de método. O dicionário Michaelis fala que método é um conjunto de princípios ou técnicas de ensino. E aí, parece que é um sinônimo, método e técnicas. Mas, academicamente, a gente vai fazer uma diferença. Método são os princípios que são utilizados para o aprendizado de algo. No nosso caso, o inglês. Então, a gente tem aí uma linha mestra a seguir. E qual é esse método? Já te falei que não é o método da tradução. Por que, Joel, você está falando isso sobre o método da tradução? Bom, é muito simples. Olha essa notícia aí. O site Money Times traz aí a seguinte manchete, Apesar de estar no currículo, apenas 1% dos brasileiros realmente fala inglês fluente. Você quer outra coisa, para mais clara do que isso? Traduzir não dá resultados. Apesar de o artigo não falar sobre isso, eu tenho a plena certeza de que aqui no Brasil as pessoas não se tornam fluentes porque o método mais usado não é eficaz para produzir pessoas fluentes em inglês. Então, o que esse artigo está falando? Vamos avançar aqui, olha aí. O inglês, idioma considerado pré-requisito para diversos processos de seleção, ainda é um empecilho para muitos brasileiros. De acordo com a pesquisa do British Council, que é um instituto internacional, e do Instituto de Pesquisa Data Popular, apenas 5% da população brasileira falam a língua, ou seja, falam inglês, sendo 1% deles fluente. Gente,
Em todo lugar tem curso, né? Tem ali uma escola de inglês, um curso de inglês. Na internet você tem pessoas aí ensinando inglês à torta e direita, mas a maioria é esmagadora. Até os gringos, eu fico assim, observando isso. Vem o gringo para cá, para o Brasil, né? Vem fazer o trabalho dele, só que ele vem aplicar um método que não funciona. E qual é o grande problema? É você continuar insistindo no método que não vai te conduzir à fluência. O que a gente deveria aprender? Olhar para a Ásia, olhar para a Europa, olhar para os estudos científicos, né, os avanços nessa área de ensino de língua estrangeira e ver o que está funcionando há décadas. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, só para a gente deixar um pouco mais clara essa questão do método. Então, o método é a linha mestra. A tradução a gente não usa porque nós já vimos aqui que possivelmente a causa de a maioria dos brasileiros que estudam inglês não ficarem fluentes é porque eles dependem da tradução. Agora, existe um outro método que é mais utilizado lá no exterior, na Ásia, na Europa, que é o método comunicativo, um método focado em situações reais, que vai te preparar para se comunicar, para conversar diretamente em inglês. Fica aqui que eu vou apresentar vários exemplos, ou alguns exemplos muito importantes de como funciona isso. Não vou ficar só na teoria. Outra coisa importante, outro conceito importante é a questão da técnica. De acordo com o Michaelis, é um conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência. É o conhecimento prático, é a prática. Então a gente tem a linha mestre ou linha mestra e a gente vai aplicar isso no dia a dia. A gente vai aplicar isso nos estudos aqui no Headline English. E eu vejo muita confusão. Às vezes as pessoas dizem assim, o meu curso é muito bacana, cara. É mesmo? Poxa, que legal. Por quê? Porque lá a gente aprende com filmes, aprende com séries, aprende com música. Aí eu pergunto, mas qual é o método que vocês usam? Aí as pessoas não sabem. Não, é filme, séries, a gente aprende desse jeito. Não. O que vocês fazem com os filmes, com as séries e com as músicas? Aí a pessoa, a gente fica traduzindo, a gente estuda a tradução. Gente, o método da tradução é arcaico, é do tempo que se ensinava latim nas escolas. O método da tradução foi muito usado no período militar. Então você imagina ali, né, na Segunda Guerra Mundial, os americanos interceptavam uma mensagem dos alemães e eles queriam saber o que estava escrito ali naquela mensagem. Então eles chamavam alguém para traduzir, né, do alemão para o inglês. É lógico que o objetivo da tropa americana não era aprender alemão. E aí o que acontecia? Eles traduziam, entendiam na língua deles e estavam satisfeitos. E qual é o grande problema hoje? Você intercepta uma mensagem em inglês, você joga isso para o português, pensa que entendeu, né? Ou então entendeu, porque às vezes a tradução não é fiel ao que está escrito ali no idioma original, e aí você sai todo feliz, todo contente, achando que agora está aprendendo inglês. Não está. Por quê? Quando alguém fala aquela frase para você em inglês, você não entende. Quando alguém, quando aparece num filme, numa série, alguém falando ali com uma velocidade natural de comunicação, você não entende. E por que isso acontece? Porque você não está focando na escuta, não está focando na leitura em inglês, não está focando na escrita, não está focando na fala, você está focando em traduções e isso te trava. Eu costumo dizer que a tradução é como um pedágio. Para que serve um pedágio? Serve para pegar teu dinheiro e para fazer você perder tempo. Então você tem ali um fluxo, né, de veículos e de repente tem que parar ali naquela cancela e aí vão perder tempo, dinheiro para depois seguir a viagem. Quando você está conversando em inglês com alguém ou tentando se comunicar em inglês, você faz a mesma coisa com o seu cérebro. Você levanta uma cancela que se chama tradução, né? Você fica ali pensando qual é a tradução, como que eu digo estou com fome em inglês? E a pessoa está ali na tua frente te esperando, né, para se comunicar em inglês com você. Aí você está ali, criando um pedágio, algo que está te impedindo de avançar na comunicação. Então você perde tempo, perde dinheiro, simplesmente porque está usando a tradução como um pedágio, algo que te atrapalha, algo que impede a sua fluência, né? Não deixa fluir. Então você tem que destruir esse pedágio na sua vida. Bom, eu vou falar agora sobre estratégia. Estratégia vem também desse conceito militar, que é uma ação planejada para o atingimento de metas. Então a gente vai observar, a gente vai analisar aqui quais são
as atividades, quais são as ações que realmente vão te ajudar a criar uma rotina diária de contato com o inglês. Porque fluência é um estilo de vida. Então você não vai ficar fluente indo para a sala de aula, acessando uma vez por semana o seu curso online. Isso nunca vai te deixar fluente, nunca deixou alguém fluente. Porque fluência vem quando você insere isso no teu dia a dia, quando você cria uma rotina diária. Vamos avançar. Vamos observar aqui, já falei do método, vou falar aqui, já falei bastante do método da tradução, vou falar do método que a gente utiliza. Um método internacional, focado na conversação, focado em situações reais. É o método comunicativo. Communicative Approach. Communicative Approach. Então, esse método, ele tem suas bases no que foi consolidado como método direto, método natural. Alguns pesquisadores começaram a observar que ficar fazendo traduções não estava ajudando seus alunos a desenvolverem os seus estudos, principalmente um professor de espanhol lá nos Estados Unidos, no século passado. Então ele começou a estudar e ele fez uma pergunta muito óbvia. E isso é muito importante. Aqui no Headline English, a gente valoriza o poder da obviedade das coisas, das frases. Porque olha só quão óbvio é essa pergunta quando eu quero ensinar alguém a falar um idioma. Como é que as crianças aprendem, ou como os bebês aprendem a falar a sua língua materna? Foi essa pergunta que um pesquisador fez. E aí ele começou a estudar esse processo. E aí ele percebeu que, obviamente, os bebês não precisam fazer traduções. Eles aprendem, eles adquirem de forma muito natural, de forma direta, e eu vou te mostrar aqui como isso funciona. Então é esse método direto, natural, comunicativo que a gente vai aplicar. Talvez esteja fazendo um nó, então são 3 métodos diferentes? Não. Método direto, método natural, a gente vê uma evolução nos estudos e aí deu-se o nome a essa evolução de método comunicativo. Existem outros métodos, mas esse é um dos mais utilizados mundo afora e a gente aplica aqui no Headline English e vê muito resultado na vida dos alunos. E na vida da minha filha também, se você já viu aí a Jennifer aprendendo inglês, né, conversando comigo aqui nos vídeos no YouTube em inglês, aplicando o método natural, assim como ela aprendeu o português de maneira direta, de forma natural, ela aprende também inglês da mesma forma comigo. Quer ver alguns exemplos? Vamos observar isso agora. Você era um baby e os seus pais, seus cuidadores, enfim, iriam te ajudar a começar a falar as primeiras palavras. E um dia eles te apresentaram esse objeto que está aí na tela e deram o nome disso, bola. E para o resto da vida você carregou essa palavra, bola. Você associou então o objeto ao nome, bola, e ponto final. Começou a carregar isso para sua vida. No mesmo dia que você nasceu, no mesmo dia que você começou a aprender as primeiras palavrinhas, lá nos Estados Unidos, um bebê norte-americano também foi estimulado pelos pais. Mostraram o mesmo objeto e chamaram isso de ball. Olha aí, ball. E aquele bebê norte-americano começou a falar ball pro resto da vida, né? Se referindo a esse objeto, e nunca mais parou. No mesmo dia, no mesmo período, lá no Japão, um bebê japonês começou a chamar esse objeto, obviamente, de Oshinobara. Tô brincando, não sei como é que chama esse objeto em japonês. Quem souber, escreve aí que eu vou ficar muito feliz de aprender. Mas eu quero que você perceba que, de forma natural, de forma direta, você aprendeu, você adquiriu o seu idioma, a sua língua materna, assim como o japonês, como o americano. Então, essa é a simplicidade da técnica. A gente vai aprender através de associações, de forma muito simples, é só aplicar isso no teu dia a dia. Então, primeira dica para você, olha para esse objeto e faz como os bebês norte-americanos aprendem a falar. Chama de ball e vai repetindo isso pro resto da vida. Ball, ball. Ah, ball é bola. Se você continuar assim, você não vai avançar. Você pode até parar o vídeo por aqui, porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a pensarem em inglês, porque só desse jeito você para de perder dinheiro e perder tempo estudando inglês, decorando listas de tradução. Agora, se você acha que traduzir vai te ajudar em alguma coisa, então esse vídeo não é para você. Eu digo isso com todo carinho, porque eu não quero que você perca tempo. Esse vídeo é para alguém que realmente quer, que deseja falar inglês, ficar fluente e sair se comunicando, né, comunicando suas ideias
mundo afora. Bom, agora observa aqui essa outra imagem. Eu vou te ensinar como se ensina a um bebê norte-americano. Flower. Flower. Mostra o objeto ou a imagem e dá o nome a isso. Flower. Flower. O que você vai fazer a partir de agora? Vai ouvir, porque a gente precisa escutar bastante para falar bem, e vai sair falando, vai sair chamando de flower. Negócio fechado? Então vamos só recapitular aqui, ó. Ball, flower. Ball, flower. Isso é a base do que se chama na internet de pensar em inglês. Ou seja, nada mais é do que se comunicar diretamente em inglês. Então você não fica mais bola é ball. Não, você pensa no objeto, você se refere ao objeto, aponta para o objeto e chama simplesmente pelo nome. Ah, Joel, mas eu não vou ficar só falando do nome de objeto isoladamente. Claro que não. É por isso que agora eu vou te mostrar um outro detalhe. Essa imagem aí, essa imagem, a gente aprendeu que o nome é ball. Esse é o nome específico. Mas existem nomes genéricos, porque essa imagem, né, mostra, eu não quero falar aqui em português, eu quero que você pense diretamente em inglês. Então, essa imagem, ela está representando um elemento, achei a palavra, um elemento que faz parte de um conjunto, e o conjunto chamado object. Object. E aqui vem uma coisa muito importante que a gente explora muito aqui no Headline English, que são os cognates. Se você já se inscreveu no meu canal, você já viu falando sobre cognates. O que é um cognate? Bom, quando você coloca o olho nessa palavra, num cognate, você não tem dúvida do que significa, porque é muito óbvio. Então, cognate são palavras que têm a mesma raiz e têm o mesmo significado nos dois idiomas. Então, parece e é o que parece ser. Parece e é o que parece ser. Então, Joel, quer dizer que object parece com um objeto. Se fosse necessário traduzir, seria essa a tradução de object. Observa esse outro exemplo. Você já aprendeu que aqui está uma flower. Mas eu posso associar isso ao nome genérico, né? Um nome mais geral, mais amplo. Plant. Plant. Repeat, plant. Então, observa que agora eu estou multiplicando, estou dobrando o teu vocabulário sem que você precise associar a tradução. Você está simplesmente associando a imagens. E isso é a base para você desenvolver a sua fluência. Agora, algo fundamental para a gente começar a trabalhar, sair, né, de palavras isoladas e ir para frases. Observe o que eu vou te mostrar aqui. Essa palavrinha, it, repeat, it. Qual é a função dela? Bom, it indicates objects, plants, etc. Ora, o que é indicate? Quando você fica assim, fazendo isso aqui, ó. Indicate. Indicate. E, por falar nisso, indicate é um cognate. Parece, né? Ó, o contexto ajuda. Ó, eu estou fazendo o quê? O que eu estou fazendo? Ó, indicate. Se alguém chega e diz, onde é a padaria? Você vai indicate. Olha o dedinho, indicate. Então, o it, ele faz justamente isso. Indicate, ou indicates, objects, plants, etc. Uma vez que você internaliza isso, aí você começa a perceber que o it, ele chama os amigos para uma festa. Então, it is a. It is a. Repeat. It is a. Então, eles três agora vão exercer a mesma função. Indicates, objects, plants, etc. Repete comigo agora. It is a ball. It is a ball. Joel, mas o que essa frase quer dizer? Aí você tem que recapitular. Você tem pessoas que estão tão viciadas na tradução que elas têm dificuldade. Outras estão com a mente mais aberta, principalmente quem está começando agora, pega assim muito rápido, né, a informação. Então, se você é do tipo de pessoa que está há muito tempo viciado em tradução, você tem que assistir esse vídeo novamente. Então, se você é um tipo de pessoa que está há muito tempo viciado em tradução, você precisa assistir esse vídeo novamente. Se eu fosse você, não entendi até aqui, pausa, volta, assiste de novo, porque você precisa entender o que eu expliquei no passado para começar a entender agora, né? Para começar a avançar agora junto comigo. Então, vamos lá. Então, it is a ball. O que eu estou falando? Eu estou fazendo uma afirmação sobre esse object que se chama
Ball. Agora eu vou te mostrar outro exemplo. It is a flower. Ó, indicate. It is a flower. A Jennifer eu comecei a ensinar ela, né, com palavras isoladas, depois eu comecei a usar frases. Então, por exemplo, pegava aqui esse object e agora apontando, eu digo uma frase longa. It is a notebook. It is a notebook. Agora, observa, eu disse para você que as coisas óbvias são muito importantes. Então, observa essa frase e me diz o que está na cara, o que é óbvio para você nessa frase. Não quero traduções, não precisa. Quero que você faça uma análise, perceba as coisas. O que é mais óbvio aí? Bom, se eu estivesse no seu lugar, a coisa mais óbvia que vejo aqui é o ponto de interrogação que vai me mostrar que isso é uma pergunta. Se você pensou, isso é uma pergunta. Claro, tem um ponto de interrogação aí. E isso é fundamental. Eu não preciso ficar traduzindo, eu preciso entender. Bom, isso é uma pergunta. Olha o ponto de interrogação aí. Agora, outra coisa muito importante. Me fala, o que mais está aparecendo aí para você que você já está familiarizado? Eu acabei de te mostrar o it e o is. Então tem 3 palavras aí. 2 eu já te expliquei. E aqui nessa frase, eles estão executando a mesma função. O it e o is. Só que eles estão invertidos. Porque numa pergunta, a gente tem que inverter, de acordo com a regra gramatical, a gente inverte para indicar que a pergunta está ali estruturada. Bom, então o what is it? Repeat. What, a primeira palavra aí, ó. What is it? É uma pergunta. Então, a informação que se deseja, né, está expressa nessa frase, nessa estrutura. Quando eu uso isso, as pessoas vão apontar um object e vão dizer what is it? E aí, para você ter a comunicação, você vai responder, ó, se é uma pergunta, eu preciso de uma resposta. Então esse what is it é muito utilizado quando você quer aprender algo, você quer saber o nome de alguma coisa. Então isso é bastante utilizado. Como a gente responde então? It is a. Acabei de explicar. It is a. Observa, aparece lá na pergunta o is it e na resposta vai aparecer it is a. Então é muito simples. Se alguém te perguntar what is it, o que você vai fazer? Você vai responder it is a e fala o nome do object. Nesse caso, né, se alguém me pergunta what is it? It's a notebook. It's a notebook. Repeat, repeat. It's a notebook. Great, applause for you. Gente, essa frase, what is it, é uma frase super importante. Você tem que carregar isso com você para o exterior. Não esqueça disso. Imagina, você chega num comércio, numa loja lá no Canadá, não sabe o nome de um objeto, você aponta para aquele objeto e expressa que você quer comprar aquilo, mas você não sabe o nome. Aí você só aponta, né, e pergunta do vendedor, what is it? O vendedor vai ver que você é de fora e vai te responder, vai dizer o nome. Vai te responder em inglês e aí você vai aprender o nome do object. Perceba que isso é a base da conversation. Conversation. Pergunta, resposta. Resposta, pergunta. What is it? It is a... E é claro que a gente precisa de um contexto. Então vamos colocar um contexto aí. What is it? Olha essa imagem aí. Então, qual é o nome desse object que está aí na imagem? Eu acho que a maioria que está assistindo já sabe, né? Então você simplesmente vai dizer, ó, it is a book. Nesse caso, it is a book. Pronto. Resolveu o problema. What is it? Responde aí. What is it? Como você tem que responder? A resposta longa. It is a flower. Nesse caso, it is a flower. Gente, acabei de te mostrar na prática como a gente aplica o método comunicativo, né, esse método que tem suas bases lá no método direto, no método natural. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples e, claro, eu trouxe um exemplo para você bem tranquilo e a gente vai avançando, vai multiplicando isso ao longo do tempo. Agora eu quero falar de técnica. Então a gente já viu que técnicas são os procedimentos, são as atividades práticas, porque a gente tem a linha mestre, né, o método, e a gente precisa colocar isso em prática. Como que a gente vai fazer? Aqui no Headline English você também aprende com films. Olha aí, ó. Como que eu denominei, eu te ensinei, que é palavras que são parecidas com o português,
e que tem o mesmo significado, como que a gente chama? Exactly. Cognates. Cognates. Então veja que eu separei aí, ó. 3 cognates. 3, 1, 2, 3 cognates. Films, series, music. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar traduzindo isso? Não. A gente vai extrair desses textos, né, das falas ali dos filmes, das falas das series, do texto da music, a gente vai extrair conteúdo dali e vai aprender, vai avançar no desenvolvimento da língua inglesa. Então, com o método direto, que dá o caminho para a gente, né, o método comunicativo, a gente consegue aprender muito mais rápido. E agora vamos falar sobre for abilities. Essa palavra aí, ela está no plural, abilities. Agora, se eu colocar no singular, dá uma olhada aí, ó. Ability. Te lembra alguma palavra em português? Algumas pessoas aí vão associar, ó, de novo, ó, a raiz, né, a parte inicial da palavra, ó, se eu fosse falar em português, ó, aí só muda um pouquinho no finalzinho, né, que é o inglês, aí entra o inglês, né, T. Então, o que são abilities? A gente chama em inglês também, tem um sinônimo de skills. Eu não vou traduzir não, vou deixar essa pulga atrás da sua orelha. Eu vou te falar aqui na prática o que são abilities, ou então skills. A gente precisa desenvolver quatro skills para aprender qualquer idioma. Você tem que treinar a escuta, a leitura, a escrita e a fala. Como você vai fazer isso aqui no Headline English? Primeiro a gente vai dividir em 2 grupos. A escuta e a leitura vão enviar informações em inglês para o seu cérebro. Então o cérebro ele precisa ser envolvido com o idioma primeiramente. E a isso a gente dá o nome de input. Input. Principalmente escuta, tá? É assim que um bebê aprende. O bebê não aprende lendo, a se comunicar lendo, ele aprende ouvindo, ok? A segunda etapa a gente chama de output. Output. Como é isso? Você vai colocar para fora o que você recebeu. Escrita e fala. E isso a gente faz através de exercícios práticos, que daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos sobre como isso é aplicado aqui no Headline English. Estratégia. Acabamos de ver que estratégias são as ações planejadas para alcançarmos um determinado objetivo. Então, qual é a nossa estratégia? A gente utiliza o WhatsApp para enviar. Eu utilizo, né, para me comunicar com você, porque é uma maneira rápida, está ali na tua mão, na palma da tua mão, em vez de você ter que logar numa plataforma, né, enfim, ficar viajando ali nos menus, não, tá tudo ali na palma da sua mão, é bem prático. Então você vai receber e-books, áudios, links de vídeos, artigos para realizar as atividades em inglês. Muito simples. E a comunicação direta comigo, outra vantagem. Gente, aqui você tem um acompanhamento VIP. Ao receber o PDF e o áudio, você tem que fazer algumas coisas. A primeira é fazer uma cópia do texto. Você recebe ali o PDF, vai fazer a cópia exatamente como está lá. Vai tirar uma foto do que você escreveu. Então eu estou aqui com o meu notebook. Aí eu faço a cópia, tiro uma foto, já manda para mim. Para quê? Para eu corrigir. Aí você vai receber o áudio também, porque obviamente no PDF tem um texto. Você vai ter a leitura, o áudio para você treinar. Então você tá mandando para o seu cérebro, tá lendo e tá ouvindo, tá reforçando isso no seu cérebro. E aí você ouve pelo menos 2 vezes e aí já vai estar com mais segurança para falar, para repetir. Você vai gravar a si mesmo, a si mesma e vai enviar para mim e vai receber o feedback dessas atividades. Tempo estimado, 10 minutes. 10 minutes. Gente, basta 10 minutos para fazer tudo isso. Os áudios não passam de 1 minuto, então você ouve 2 vezes, 2 minutinhos. Vai fazer a cópia, eu imagino que você vai levar 4 minutos para fazer, então já são 6 aí. Vai tirar uma foto, alguns segundos. Então, no máximo, você precisa de 10 minutos para fazer uma atividade e enviar para mim. Algo muito importante, você só receberá a próxima atividade depois que enviar a atividade atual. É como um videogame, né? Para ir para a próxima fase, você tem que vencer os obstáculos da fase anterior. Então, isso é fundamental. Uma dica que eu preciso passar para você é a seguinte. Se você ainda vai adquirir um notebook para você, dê preferência a um notebook pequeno. Tá bom? Nada de comprar aqueles de 300 matérias, porque é algo psicológico. Se você faz as cópias, lembra, só vai copiar, vai tirar do PDF que está em inglês e não precisa traduzir nada, porque eu vou te ajudar a entender tudo que está no PDF em inglês.
São várias imagens. Mesmo com a imagem, mesmo desenhado, eu não entendi, Tite, você vai falar comigo pelo WhatsApp e eu vou te explicar. Eu vou te ajudar a entender, né, com um vídeo, um GIF, um meme, alguma coisa ali, mas você vai entender. Você vai fazer a cópia totalmente em inglês e você vai preencher, né, de forma rápida esse teu caderninho. E aí o que acontece? Você vai comprar outro caderno. Daqui a pouco você compra outro, aí você vai vendo que você está avançando, você está concluindo etapas. É melhor do que ficar comprando aqueles cadernos gigantescos que parece que nunca vão acabar. Bom, gente, a minha linha mestra aqui, a minha frase aqui no Headline English: Focus on Fluency. Focus on Fluency. Nem precisa traduzir. Tudo que está aí é cognate nessa frase, ó. Focus on, tá até invertido, né? On fluency. É isso mesmo. Olha, até a imagem ajuda, ó. Focus on fluency. A tua meta diária tem que ser pelo menos 5 minutos de exposição ao inglês. Ah, Tite, eu sou muito ocupado. Tite, eu cuido do meu esposo, dos meus filhos. Gente, o dia mais atribulado da sua vida, você tem que separar pelo menos 5 minutinhos para fazer isso. É muito simples. Um dia muito ocupado, muito ocupada, antes de dormir, gente, antes de dormir, o mínimo que você precisa fazer, ouve o áudio, escuta o áudio pelo menos 2 vezes. Aí no dia seguinte, né, já descansado, descansada, encontra um tempinho ali na hora do almoço, quando chegar do trabalho, não sei em que momento, aí você ouve mais uma vez, já abre o PDF, dá uma lida, e aí você vai e faz a cópia, ok? Então, dessa maneira você consegue ir para um novo patamar dentro desse grupo de brasileiros, porque você vai ficar o resto da vida nesse grupo de 99% que não falam inglês fluentemente, ou vai fazer parte do 1% que é fluente. Você tem que fazer alguma coisa diferente. E essa estratégia que eu estou te apresentando, ou essas estratégias que eu estou te apresentando, funcionam. Eu quero falar para você agora os erros mais comuns das pessoas com baixo desempenho. Pessoas que observam, alguns vêm estudar comigo e nem todo mundo, né, consegue desenvolver, digamos assim, consegue largar maus hábitos, maus costumes que trouxeram de escola. Olha só, qual é um grande costume do brasileiro? Vai para o curso, geralmente é semanal, né? Adulto geralmente vai no sábado, uma vez na semana, aí vem com um monte de livro, aí ele pega, joga lá no armário e só vai ver de novo no outro sábado. Isso se não faltar no sábado seguinte, né? Então passa 2 sábados, aliás, pega uma atividade num sábado, no outro, pega uma atividade num sábado, no outro sábado falta, no terceiro sábado, quando vai lá, já esqueceu tudo que estudou aqui nesse primeiro sábado. Então, é uma loucura, gente. Você tem que parar com isso. O que vai te ajudar a ficar fluente em inglês é contato diário com o idioma. E aí você vai estar tendo contato comigo pelo WhatsApp, a gente vai ter mensagens para você, áudio, enfim, as atividades, enfim. Agora, o que você não pode fazer? Pela madrugada, ignorar a mensagem do WhatsApp. Pela madrugada, eu estou te mandando a mensagem em inglês, se você ignora, você está se sabotando, você está destruindo o seu progresso. Ficar fazendo traduções, né? Insistir em traduções, isso não vai te ajudar em nada. Deixar para fazer depois, amanhã, é a famosa procrastination. Já aprendi essa palavra aí, que também é um cognate. Lembra? Cognate tem o mesmo sentido que parece ter em inglês. São parecidos, né? Similares, português e inglês. Então, ó, procrastination. Não interagir em inglês no WhatsApp, nos vídeos do YouTube. Eu sempre incentivo os meus alunos a deixarem uma frase, pelo menos simples, em cada vídeo que assistem, no mínimo aqui no meu canal, né? Porque você vai criando coragem de escrever, de expressar suas ideias em público. Outro problema, utilizar respostas curtas. Quem fica só no yes, no, so, nunca vai ficar fluente. Dormir sem ter dedicado pelo menos 5 minutos ao inglês. Então, se você vai dormir, passa o dia inteirinho, não tem contato nenhum, ignorou as minhas mensagens no WhatsApp, você não vai ficar fluente em inglês nunca. Agora, quais são os hábitos das pessoas que se tornam fluentes em inglês? Primeiro, respondem imediatamente as mensagens em inglês, não deixam para depois. Gente, é muito simples, você tem que aprender a ignorar coisas que não vão te acrescentar em nada e você tem que aprender a priorizar aquilo que vai acrescentar na sua vida. Então, se você está investindo no inglês, se eu te mando uma mensagem em inglês, você tem que priorizar aquela mensagem. Pelo menos abrir, né? Às vezes eu mando para o aluno assim, hello my friend,
how are you? A pessoa já estudou, já sabe como responder, mas ela olha e pensa, eu vou responder depois. E aí vem um monte de coisa no dia a dia e ela não responde. Então perdeu a chance de simplesmente responder I am okay, and you? Então tem gente que faz isso, é simplesmente o hábito da procrastinação. Essas pessoas que ficam fluentes em inglês, elas abandonam a tradução de vez e abraçam o método que eu estou te apresentando, o método comunicativo. Elas fazem as atividades no mesmo dia que recebem. Eu costumo dizer para as pessoas, tá gente, eu sei que tem, como é que a gente fala? Acontecem coisas no nosso dia a dia que não são planejadas, mas no dia mais atribulado, você tem que pelo menos ouvir o áudio ou ler, né, o PDF, ou então responder uma mensagem de bom dia que eu te passo lá no WhatsApp. Pessoas que ficam fluentes em inglês, os alunos, né, eles interagem nas mídias sociais em inglês, eu ensino frases para você escrever nas mídias sociais, então colocam em prática isso. Elas utilizam respostas longas, então imagina, o pai, né, a mãe paga um curso de inglês caro para o filho, para a filha, e aí quando alguém pergunta finalmente para ela, do you like ice cream? Pela madrugada, isso não vai te levar à fluência. Deixa de preguiça e dá uma resposta longa. Yes, I like ice cream. Alunos que ficam fluentes em English não dormem antes de dedicar pelo menos 5 minutos em inglês, e isso é fundamental. E aplicam as técnicas do curso. E para finalizar, interaja, né? Você interaja aqui nas nossas mídias sociais. A gente tem um blog, a gente tem um canal no YouTube que você está vendo agora. Já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa uma frase aí em inglês, alguma coisa, deixa Hello Teacher, já está valendo, ó. Hello Teacher Joe. Já manda, ou se você já sabe uma frase mais longa, escreve alguma coisa em inglês aí, mas interage em inglês, tá? Também tem um perfil no WhatsApp, no Instagram que eu vou reativar. Enfim, temos mídias sociais, tem um grupo exclusivo no Facebook, enfim, dá para você interagir com a gente. E por fim, inscreva-se e, gente, maratone os vídeos que já estão aqui no YouTube. Maratone esses vídeos, os shorts bem bacanas, né? Vão te ajudar a multiplicar seu vocabulário. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim. See you soon!